E aí, galera, tudo bem? Vamos estar aqui fazendo o- uma aula em vídeo aqui sobre o material da aula 4, né? Que daí a aula 4 a gente vai continuar vendo um pouco de HTML e começar a introduzir o CSS nisso tudo. Então, o que que é o CSS, né? Então, a CSS do inglês significa Cascading Style Sheets, que seria folhas de estilo em cascata. Então, o CSS é o que define a aparência das páginas da web, né, da internet, dos sites que a gente acessa. Se, no caso, assim, a gente viu na última aula as tags HTML, né, algumas tags. Então, as tagzinhas aqui a gente viu várias, né? Tem HTML, head, meta, title, link, P, UL, LI, né? Que o L e o LI são para fazer as listas. A gente viu várias outras também, né? A gente viu o A, que é o link, para fazer links entre sites, o link entre páginas. A gente viu também IMG para imagens. Então, o HTML define a estrutura, enquanto o CSS vai ser como se fosse a pintura, o acabamento, decoração. Então, se o HTML fosse uma casa, né? Então, o HTML aqui seria essa parte aqui dessas tags, essa estrutura aqui seria as portas, quantos quartos vai ter janela nesse quarto, não vai ter janela nesse quarto, quantas portas, o tipo da porta, e itens, digamos, da casa, né? Enquanto isso, o CSS vai ser o que vai dar o visual, né? Então, com o CSS a gente consegue, por exemplo, colocar a cor, a textura da parede, mudar a distância entre a porta e uma janela, ou entre a porta e outro lugar, separar objetos por um espaço, que mais? Deixar alguma coisa visível, invisível, ou mais transparente, menos transparente. Então, o CSS a gente pode fazer uma quantidade muito grande de ajustes visuais na página, né? Tipo, a gente pode deixar uma página com uma estrutura e mudar totalmente o que a gente vê só com o CSS, né? Tendo a mesma estrutura, mas mudando o CSS, a gente consegue mudar muita coisa. Então, como é que funciona o CSS, né? Para estilizar um elemento ou tag, a gente precisa seguir como se fosse uma estrutura aqui, né? Então, a gente tem o que a gente chama de seletor, propriedade e o valor. O seletor é qual elemento a gente quer criar um estilo para ele. Por exemplo, eu quero só mexer no H1, no título. Quero mexer só no P, num parágrafo, num button. E também a gente pode, não só por tags, mas também por classes e por IDs, né? A gente vai ver isso depois aqui já já. Propriedade é o que a gente vai querer alterar. Por exemplo, cor, a gente usa a propriedade color. Tamanho da letra tem uma propriedade chamada font size. E o valor é o que a gente, qual vai ser propriamente o valor que a gente quer mudar ali, né? Então, por exemplo, para cor a gente pode usar algumas palavras de cores, né? Então, por exemplo, blue, red, pode também usar o código da cor. Para font size a gente pode usar, por exemplo, a gente tem que usar um valor como unidade de medida, né? Assim como tem metro, centímetro, para o desenvolvimento de páginas da internet a gente tem algumas medidas comuns, né? Normalmente o pessoal usa pixels, né? Que é px. E outra medida comum também é o REM. A gente vai, por convenção, né, para a gente padronizar aqui entre a gente vai usar o PX. Mas isso é uma convenção que cada equipe que vai desenvolver um site também pode definir, né? No nosso site a gente vai usar REM. Então todo mundo vai usar REM para ficar certinho, né? Então aqui é um exemplo de classe de regra CSS, né? Então eu quero aqui nesse caso estou estilizando a tag P. Então eu coloco P, dou um espaço, abre e fecha chaves, aí eu começo a colocar as propriedades aqui, ó, uma atrás da outra, uma embaixo da outra, né? Isso aqui é organização. Também funcionaria se colocasse uma do lado da outra, desde que tenha um ponto e vírgula aqui, vai funcionar. Mas aí para organização, né? Muita coisa vai ser por organização. Ah, por que que tu separa assim, tu pulou linha aqui, tu colocou um espaçamento aqui? É por convenção, né? Por padronização, porque normalmente a gente trabalha em equipe, né? Então a gente tem que ter um código que todos façam da mesma forma para todo mundo se entender, né? Porque se cada um fizer de uma forma, vai ficar parecendo bagunçado, vai levar mais tempo para a gente entender o código. Então, se tiver tudo no mesmo formato e todo mundo trabalhar igual,
a gente vai conseguir, digamos, lidar melhor com a equipe, né? Toda a equipe vai conseguir trabalhar melhor, ter uma produtividade maior. Então aqui nesse cara P, eu coloquei uma propriedade que é o seletor, desculpa, aqui é a propriedade color com o valor blue. E aqui eu coloquei um seletor font size e a propriedade, desculpa, o valor 16 pixels. Coloquei aqui uma propriedade margem e o valor 5 pixels. É, então, então vem a propriedade, dois pontos, o valor. Aqui novamente, poderia estar coladinho aqui, ó. Mas eu gosto de colocar um espaço aqui para ficar padronizado. Aqui também, ó. Então a gente vai ver que aqui a gente deu um espaço um pouquinho maior para ficar com essa ilusão de que está aqui dentro desse cara aqui, né? Da mesma forma que a gente vai colocando as tags uma dentro da outra aqui, né? Então tem a tag de UL, aí tem a tags de ali aqui. Opa, eu tenho as tags de ali que estão ali dentro, né? Então as tags de ali eu dou um tabzinho aqui no teclado, que daí ele dá 4 espaços por padrão, ó. Como se eu desse 4 espaços. Ó, 1, 2, 3, 4. Então, em vez de apertar 4 espaços, eu posso apertar a tecla Tab. A tecla Tab, vou mostrar aqui, ó, é essa tecla aqui, ó. Ela fica bem no topo à esquerda, é a segunda aqui, de cima para baixo. Então, essa aqui é a tecla Tab. Essa aqui, ela faz esse espaço aqui, ó, que eu estou mostrando aqui. Vamos lá, então. Vou criar uma nova pastinha, mas vocês podem fazer na pastinha da aula de vocês, só para a gente começar do zero aqui. Então, vou criar nova pasta. Opa, eu quero criar a pasta aqui fora. Vou criar a pasta chamada aula 4. Aula 4. Dentro da pasta aula 4, eu vou clicar nela aqui, ó, com o botão direito. Novo arquivo. Vou criar aqui um index.html. Vou fazer aqui criar aquela estrutura básica, né, que a gente coloca exclamação, aí ele dá o atalho aqui, ó, para criar a estrutura básica do HTML. Vou só trocar aqui document por aula 4, para ficar o título da página lá certinho. E vou começar a trabalhar aqui agora, então. O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui alguns elementos para eu começar a estilizar. Então, por exemplo, eu vou criar aqui um parágrafo, um P, ó, P, esta é a aula 4, com o texto dentro, esta é a aula 4. Eu aqui não estou com o champ aberto, né? Então eu vou abrir meu champ para eu conseguir ligar meu servidor e começar a ver a minha página que eu estou desenvolvendo. Então eu vou abrir aqui meu champ. Então, novamente aqui por padrão, a gente vai ligar o serviço Apache e o serviço MySQL. Vou clicar aqui no Start em ambos. Start, Start. Só aguardar um pouquinho, ele ficou verdinho, então deu tudo certo. Esse cara aqui eu posso minimizar já. E agora, eu vou acessar essa página aqui da aula 4. Então, vamos lá. Vou abrir aqui meu navegador, o Chrome, pode ser o Firefox ou o Edge, né? Normalmente a gente está usando o Chrome nas aulas. Vou abrir aqui uma nova aba, né? Vou digitar aqui localhost. No meu caso ali, eu tenho uma pasta barra aula ali dentro. E dentro da pasta barra aula, como vocês podem ver aqui, ó, tem a pasta aula e eu criei a pasta aula 4. Então eu vou acessar aqui, ó, barra aula 4. Aula 4. Dei Enter, ó, caiu aqui dentro. Esta é a aula 4. Então eu estou aqui dentro eu estou vendo esse arquivo aqui que eu estou desenvolvendo agora. Então vamos começar aqui a aplicar o CSS agora. A forma mais comum de a gente tem umas 3 formas de a gente aplicar regras do CSS na nossa página. A forma mais comum é a gente criar aqui um arquivo que a gente precisa anexar na página. Então, como é que a gente faz isso? Eu vou primeiro anexar um arquivo aqui, então eu vou criar aqui uma referência que eu digo assim, ó, eu quero que esse HTML aqui inclua esse arquivo CSS. Vai ser isso que eu vou fazer agora. Então eu vou criar aqui um elemento chamado link, ó, ele até já apareceu uma sugestão ali, ó. Então é esse aqui mesmo. Então é link, aí ele tem um atributo aqui que é href. Então eu tenho que colocar href, sempre que tiver um atributo eu coloco igual. Vou até apagar aqui, ó. E vou apagar esse cara aqui, ó.
Peraí, deixa eu apagar aqui para ficar. Eu reescrever. Então, ó, sempre que eu tenho um atributo, tem tag que tem atributo e tem tag que não tem. Por exemplo, essa tag P aqui está sem atributo nenhum. Eu posso pôr atributos nela. Tem atributos que funcionam com certas tags e tem outros atributos que funcionam com outros, né? No caso da tag link, na tag link, eu posso pôr o atributo href e o atributo rel. O que que é o atributo href? Vai ser onde vai estar esse arquivo aqui. Então, eu vou criar um arquivo chamado o nome dele, né, e onde ele vai estar. Como o arquivo vai estar no mesmo projeto, a gente vai criar o arquivo só colocar o nome dele aqui, ó, estilo.css. E em rel é o tipo do arquivo. A gente vai colocar stylesheet, que daí significa que vai ser um arquivo CSS. Então a gente criou uma referência dizendo aqui, ó, eu quero que esse HTML aqui, index.html que está dentro da aula 4, chame um arquivo estilo CSS para ser o arquivo CSS dele. Então a gente fez essa referência. Aí vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada aqui na página. Eu vou inspecionar aqui com o navegador para a gente conseguir só e ver o que vai acontecer. E vou aqui em Network. Eu vou atualizar a página aqui, que eu posso clicar no botãozinho aqui, né? Ou apertar F5. Vou apertar F5 para começar a usar os atalhos. Ó, então o que acontece aqui? Quando eu mando carregar essa página aqui, ele está carregando três coisas na verdade. Ele está carregando o próprio HTML, que eu posso vir aqui em Response e ver. Ó, então é o HTML que eu estou criando ali. Ele tenta tenta carregar o estilo.css, que é um arquivo. Então ele tenta buscar ali, ó, localhost /aula 4 estilo.css. Ele está tentando achar esse arquivo. Só que esse arquivo eu não criei ainda. Então o que acontece? Ele diz aqui, ó, 404, não encontrado. Não encontrado, não existe. Aí também tem o favicon, que ele está adicionando para o padrão, que é só esse íconezinho aqui que depois a gente pode alterar. Mas agora a gente vai focar aqui na questão do estilo.css. Então, como a gente viu aqui, ó, a gente precisa criar esse arquivo nesse lugar aqui. Então, dentro da pasta aula 4, eu vou aqui, ó, novo file, new file, estilo.css. Certo. Agora eu criei aqui. Agora, se eu vir aqui, provavelmente limpar aqui, ó, clear, e vou atualizar a página. Ó, agora parou de dar o erro. Deu o código 200 e ele achou o arquivo. Só que o arquivo, se eu vou em response aqui, ó, tá vazio, né? Porque eu não adicionei nada. Então, tudo certo. Agora, vamos só colocar algumas regrinhas de exemplo, umas regrinhas CSS de exemplo para a gente começar a brincar ali. Então, vamos criar essa mesma que está aqui, ó. Então, eu vou colocar P, abre e fecha chaves e colocar algumas regras. Eu vou copiar e colar aqui para ser mais rápido, mas daí no caso vocês vão digitando, né? Então, é P, aí eu tenho um espaço aqui, abre e fecha chaves, aí tem algumas regras aqui, ó. Tem a regra que a cor é azul, tem a regra que a font size é 16, eu vou até aumentar para ficar bem diferente. E vou tirar essa margem aqui por enquanto. Vou deixar só essas duas regras. Então esse texto aqui, que agora estava desse tamanho e com essa cor, vamos ver, ó, agora ele ficou maior e ficou em azul. Então minha regra aqui foi aplicada com sucesso. Porque se eu dar uma inspecionar aqui, ó, em cima do texto, ó, eu estou estilizando somente o P, né? Que eu criei uma regra para o P. Eu posso criar regra para cada elemento e também para algumas variações do próprio elemento. Então, agora vamos criar uma lista de itens e vamos estilizar ela também. Vamos aqui voltar no HTML, no index.html. Vou dar um Enter aqui. Novamente, isso é só convenção, é padronização, né? Então, o que eu gosto de usar como padrão, né? Ou pelo menos que eu noto muito das equipes que eu trabalho. As tags que estão dentro de uma da outra, a gente vai dar o tabzinho para ela ficar para a direita. Então, por exemplo, aqui, o P está dentro do body, do body. Body. Em inglês eu vou falar o body, né? Do body, que seria o corpo da página. Então, dá para dizer assim, o P é filho do body e dá para dizer que o body é pai do P. Então, vamos criar aqui um novo elemento que é filho do body também. Então, quando eu falar assim, cria um elemento filho desse cara aqui. Então, eu vou criar um elemento filho do body.
Eu vou entrar dentro aqui dessa parte, né? Onde tem o abre e o fecha aqui do body. Então vai ser aqui dentro. Vai ser um irmão do P no caso, né? Então eu vou criar aqui um elemento de lista, que é o L. Aqui ele já deu uns exemplos aqui, ó. Então, o elemento de lista. Aí aqui, dentro do elemento de lista, ele tem três filhos, que são os LIs, e cada LI é um irmão do outro. E esse L aqui é irmão desse P, né? Então, até aqui, ó, tem um negocinho que a gente pode clicar para fechar aqui o elemento, ó, só para esconder o conteúdo, ó. Daí aqui fica mais claro, ó, os P's aqui são irmãos desse L aqui. Então, vamos reabrir aqui e vamos olhar lá na frente como é que ficou. Eu salvei, né? Dei Ctrl S, ele salvou, saiu a bolinha daqui, ó. Ó, agora eu tenho uma listinha aqui, ó. Vamos estilizar essa lista aqui também, então. Vamos lá no CSS. Então, eu quero que a lista, o meu L, é a mesma regra, ó, mesmo tipo que a gente vai fazer. A gente coloca o nome da tag, espaço, abre e fecha chaves. Daí aqui eu vou dar um Enter e começar a colocar as regras aqui, uma regrinha por linha para ficar organizado. Então, eu vou colocar uma cor vermelha, color, dois pontos, red, e vamos ver. Ó, alterou a cor de todos os elementos. Eu quero que também tirar aquela bolinha da frente ali. Então, isso se chama list style, estilo da lista. Aí tem vários tipos aqui. Eu vou escrever none, que é nenhum. Salvei, volto aqui, atualizo a página, sumiu. Vamos, aqui vocês viram que no corpo aqui onde está, saiu aqui o resultado do HTML, né? Digamos nosso. A gente pode passar o mouse aqui e ver algumas características dos elementos. Ó. Por exemplo, o P. Se eu passo o mouse no P, vocês vão ver que ali nessa área aqui, ó, aparece uma partinha azul e aparece duas coisas em laranja. Essa parte em laranja ali, ó, se a gente clica aqui no elemento P, aqui embaixo, né? Aí ele ficou verdinho, a gente vai indo para a direita aqui, ó, tem Styles e tem Computed. Computed, ele mostra o que de fato está sendo aplicado de estilo nesse cara. Então, o que está sendo aplicado aqui? Ó? A gente viu que esse cara tem uma margem de 32, aqui em cima, 0 e 32, e 0. Então, aqui é o topo, aqui é a direita, embaixo e esquerda. Borda, ele tem 0 no topo, 0 na direita, 0 embaixo e 0 na esquerda. Paging, ele também está com 0 em tudo. Por que tem esse 32 aqui se eu não definir nada? O navegador, por padrão, ele coloca alguns valores para algumas coisas. Então, por exemplo, para um P, o próprio navegador vai lá e coloca, por padrão, 32 de margem de em cima e embaixo. Top e bottom, né? Top e bottom. Bottom quando eu falar bottom é esse aqui, ó. Bottom. Isso. Então ele colocou essa margem por padrão. Então, por exemplo, eu não quero deixar essa margem por padrão ali. Então, até por padrão, quando a gente vai criar um projeto, normalmente a gente zera várias coisas, né? Então a gente pode colocar um asterisco, que vai pegar todos os elementos, todas as tags, espaço, abre e fecha colchetes, e vamos criar duas regras aqui, ó. Vamos colocar margem 0 e padding 0. Então ele vai zerar de tudo, né? O asterisco é para pegar todos os elementos. Então vamos ver agora. Atualizei, ó, ele mudou tudo, ó. Então, ó, o P. Agora o P, margem tá 0, padding tá 0. O L também tinha, se não me engano, uma margem aqui na esquerda também. Ele estava mais para o centro aqui, né? Ele estava um pouquinho para a direita. Zerou tudo. E agora vamos começar a aplicar o que a gente quer nos próprios elementos, né? Então, eu quero que a lista fique um pouquinho para a direita. Então, tipo como estava antes. Então, agora sim eu vou aplicar aqui na minha lista. Vou aplicar aqui uma margem. E vamos colocar aqui, ó, por exemplo, pode ser um outro valor só para testar. 16 pixels. Vamos ver como fica. Eu coloquei uma margem de 16 pixels. Ó, coloquei ali a margem. Então, o que aconteceu? Ó, vou clicar no L.
Vocês estão vendo ali que está em laranja, tem um em laranja em cima, na esquerda, direita e desculpa, tem no topo, direita, embaixo e na esquerda. Então ele aplicou margem em tudo. E a gente pode confirmar isso vendo aqui no Computed, ó. Estou selecionando o L, que foi o elemento que eu adicionei um estilo, e a gente vê que tem 16, 16, 16. Mas eu queria só pôr na esquerda. Então tem algumas formas de fazer isso. Eu posso colocar, em vez de margem, colocar aqui, ó, margem, traço, left, de esquerda, e salvei. Aí eu vou dar um atualizar, ó, agora sim. O meu L aqui, ó, tá com margem só na esquerda. Em cima tá 0, 0, 0. A gente pode passar o mouse aqui, ó, e olhar ali na tela que só ficou laranja no canto esquerdo. Legal. Tem outra forma de a gente fazer isso. A gente pode voltar a usar o margem. No caso, para definir só de um lado, a gente tem que colocar daí os quatro, como se fosse um valor para cada lado. Então a gente pode pôr 0, 0, 0. Então o primeiro valor é o topo, depois a direita, depois embaixo e depois a esquerda. Uma característica aqui, quando a gente for pôr o valor 0, aí é opcional colocar a unidade de medida, porque 0 de qualquer coisa é 0, né? Então a gente não precisa pôr o 0 px aqui. 0 vai funcionar. Então vamos testar aqui. Ó, funcionou. Então continua mantendo 0. Então tem algumas formas de fazer isso. Outra característica aqui, então a gente pode pôr, a gente viu ali, né? A gente pode pôr um valor para tudo. A gente pode pôr um valor para cada coisa. Então vamos só pôr aqui um valor para cada coisa. Vou pôr 10 no topo, vou pôr 5 na direita e pôr, sei lá, 12 embaixo. 12px. Então coloquei um valor para cada. Vamos só testar aqui. Ó, 16 na esquerda, 10 no topo, 5 na direita, 12 embaixo. Então a gente pode pôr um valor para cada coisa. E a gente pode pôr também um valor para o topo e um valor para as laterais. No caso, se a gente colocar aqui dois valores, 20 e 10, o que ele vai fazer? Vai pôr o 20 para cima e para baixo e o 10 na esquerda e na direita. Então vamos testar. Ó, 20, 20, 10, 10. Então são só algumas variações dessa mesma propriedade com diferentes valores. Então a gente pode pôr um para cada, um para todos, ou um para cima e embaixo e um para as laterais. Legal. Alguns elementos têm essa funcionalidade aí. O padding também é a mesma coisa. O padding funciona exatamente igual. O padding também a gente pode pôr um para todos, um, um para cada, ou um para o topo e embaixo e outro para as laterais. Então só vou pôr aqui um 15px de padding só para a gente ver como vai ficar. Ó, então a gente vai pôr aqui, ó, passando o mouse aqui, a gente agora vê que tem uma parte laranja e tem uma parte verde. O verdinho, conforme está até aqui ó, no padding, então é a parte verdinha ali, ó. Então ficou margem, borda tá 0 e o padding. Vamos pôr uma borda aqui também para a gente usar todos os elementos ali dentro. Border, quero 5px de borda, a largura da borda. Borda, daí são três opções aqui, ó. Então tem a largura da borda, tem o estilo dela, que pode ser, por exemplo, solid, que daí vai ser uma linha como se fosse um risco tipo de caneta, de lápis, assim, contínuo. E a cor. Então aqui eu vou por a cor coral. Coral. Por meio laranjado ali. Tá. Vamos lá ver como é que ficou. Ó. Então agora eu tenho todos o- os itens preenchidos aqui, ó. Tem o margem, tem o borda, tem o padding e tem o padding, tem o cores nele, né? Tem esse cara aqui, a borda também tá solid. Então pode ser, normalmente não é usado, mas só para vocês verem, tem outras opções aqui, acho que é dashed. Ó, por exemplo, borda, se não me engano, tem dashed. Ó, tracejado. Mas o comum é ser solid. Solid. Então isso é o mais comum quando tem borda.
Então, muitas coisas, tem várias opções ali de efeitos, alguma coisa do CSS, mas na prática, várias coisas não são usadas e algumas são muito usadas, né? Um ponto bem importante é vocês entenderem esse funcionamento aqui, que eles falam de box model, né? Como se fosse de caixa, né? Então, tem a margem, tem borda, tem padding e tem padding, né? Então, por exemplo, eu tenho a borda. Se eu quero criar um espaçamento fora da borda do elemento, é margem. Então, uma margem é como se fosse uma distância entre o cara. Então, a gente consegue fazer isso dessa forma. Um negócio legal também, que a gente pode ver é o seguinte. Ó, eu tenho minha borda e tenho a minha margem. Então, por exemplo, se eu zerar a margem, vou só zerar a margem aqui para vocês verem uma coisa. Zerei a margem, vou atualizar. Ó, então, por exemplo, aqui, se eu quiser, eu zerei a margem, então o L ficou coladinho na esquerda. Uma coisa legal é, por exemplo, o padding é bastante usado para a gente fazer isso aqui, ó. Eu tenho o L e eu quero que quem está dentro do L tenha uma distância entre o topo dele, a parte esquerda e embaixo. Então eu posso usar o padding para isso, ó. O padding é como se fosse uma margem interna. Em vez de usar o padding, eu também poderia colocar que os LIs tivessem margem. Só que às vezes é mais difícil de organizar dessa forma. Então o mais fácil às vezes é colocar um padding dentro desse L, que aí os filhos deles todos vão ficar com um espaçamento para não encostar no topo, não encostar na esquerda, nem na direita, nem embaixo. Então isso é uma coisa legal para a gente ir vendo. Vamos voltar aqui. Ah, tá. Vamos só agora só explicar ali outras formas de adicionar CSS no projeto, né, na nossa página. Então a gente viu essa aqui, ó, que está até aqui como externo recomendado. Então essa é a mais comum. Então dificilmente a gente usa as outras. Inline aqui a gente pode, desculpa. Inline a gente vai colocar aqui, ó, style. Aí vamos só por, deixa eu fechar isso aqui, que ele criou um código automático que eu não quero. Ó, barra abre e fecha style. E aqui a gente coloca a regra CSS igual está aqui dentro. Então eu vou copiar esse P aqui e vou jogar aqui dentro. E esse aqui eu vou dizer que o P agora é vermelho. Ó. Então o que está acontecendo aqui? Aqui eu tenho uma regra que diz que o P tem que ter a cor vermelha. E aqui tem uma regra que o P tem que ter cor azul. O navegador ali ele vai ter que lidar com isso. Então eu tenho duas regras que estão alterando a mesma coisa. Aí o navegador, dependendo de como ele trabalha, ele vai fazer uma coisa ou outra, né? Ó, então atualizei, o P ficou vermelho. Então o que que aconteceu? Ele leu essa regra aqui e leu essa regra aqui. Ele julgou que essa aqui é mais importante. Então, normalmente, a regra que tiver assim, né? Isso não é usado muito, mas às vezes pode ser que, por exemplo, alguns sites que vocês façam, alguém, às vezes a gente pega um código pronto e às vezes vem dessa forma aqui. Então, é só para vocês entenderem que pode existir dessa forma, mas não é muito comum. E dessa forma aqui, ela tem mais, digamos, prioridade do que essa aqui, né? Então, digamos, ela acaba sendo mais importante que essa aqui. Então, por isso ela acaba, digamos, sobrescrevendo, né? Uma coisa que eu fiz, que eu disse que era azul, esse cara aqui disse que é vermelho, e esse cara acabou, dominando, digamos assim, né? Como a gente pode ver que houve essa sobrescrita ou que houve essa dominância? A gente vai vir aqui, ó, pode clicar com o botão direito em cima da onde da tag que a gente quer ver, né? Então, no caso do texto aqui do vermelho. Ou a gente pode vir aqui se a gente clicar aqui em inspecionar no meio da página, ele vai abrir assim. Aí você pode vir aqui, ó, e clicar para abrir o elemento, ó. Tá dentro do body, né? A gente sabe que o body é onde está a estrutura da página. Então, eu vou clicar aqui, ele abre e já está aqui o elemento que eu quero. Então, cliquei aqui. Aí agora, em vez de computed, eu vou vir aqui em styles. Ó, do que aconteceu? Então, aqui ele vai mostrar todos os estilos aplicados a essa tag aqui que está selecionada no caso que é a P. Então tem a primeira aqui, ó, user agent style, style sheet. O que é esse cara aqui?
Esse cara é os estilos que o nosso navegador aqui, o Chrome, aplica automaticamente. Então esse é o primeiro estilo que ele aplica. Aí depois tem alguns estilos que a gente colocou para todos os elementos, né, que é o asterisco. Então a gente colocou que todos os elementos têm margem zero e padding zero. Aí depois a gente também definiu lá no arquivo que o P tem uma cor e uma fonte. Então tem uma ordem em que as coisas são colocadas e elas vão sobrescrevendo, né? Então o que foi sobrescrito aqui, a gente pode ver que ficou riscado. Por que que ficou riscado? Porque ele foi sobrescrito por outra regra. Porque, ó, tem duas regras para o P. Então uma foi dada como mais importante e a que foi menos importante ficou riscada. Então se a gente for lá e remover essas regrinhas aqui, ó, vou aqui, vou remover, salvei, vou atualizar. Ó, agora sumiu aquela regra. Essa regra aqui é a regra vigente. Como se fosse uma lei ali da escola. Ah, não pode fazer isso. Aí eu tinha outra regra que dizia, pode fazer isso. Então, não tem que jogar o copo descartável no lixo reciclável. Daí eu tinha outra regra que dizia, não, joga o copo descartável no lixo comum. Então, agora só tem a regra do, digamos assim, do lixo descartável. Então são regras que podem ser sobrescritas, né? Então isso é legal porque, novamente, né? A gente vai mais tarde a gente vai, às vezes a gente vai usar, a gente não vai fazer o site totalmente do zero. A gente vai aprender a fazer totalmente do zero, mas depois a gente vai usar ferramentas que vão trazer coisas assim já prontas. Então a gente precisa entender, por que que veio essa cor aqui se eu não definir? Porque talvez alguma coisa que a gente importou no projeto, no nosso site, já vai trazer alguma cor, algum espaçamento, alguma tamanho de letra. Então isso é para a gente entender isso. Tá, agora vamos ver a última forma de alterar coisas do código, de aplicar regras CSS no nosso código, que é colocar diretamente no elemento. Então a gente pode escrever assim, ó, style, a gente vai criar um atributo, né? Então um atributo a gente sabe que tem que colocar o nome igual e aspas duplas. Dependendo do projeto, pode ser que seja aspas simples, mas aqui a gente vai colocar aspas duplas. Style igual. Ele até fala aqui, ó. Cadê? Ficou. Ah, não. Aqui é outra coisa. Então, vou criar aqui um style e vou colocar aqui propriedade, dois pontos, valor. Se eu quiser colocar outra propriedade, eu posso colocar de novo propriedade, dois pontos, valor. E colocar uma atrás da outra aqui. Vamos só mudar alguma coisa aqui no nosso L. Por exemplo, deixa eu ver qual a cor que estava aqui. Aqui já estava red. Então, vou alterar aqui para green, verde. Alterei. Opa, green é com dois Z's e um N. Então, aqui eu criei um. Deixa eu só voltar que eu acho que. Isso, deixar assim, padrão. Atributo igual aspas, e a propriedade ali dentro. Então, eu criei uma propriedade chamada color, uma regra com a propriedade de color, dois pontos, cor green. Vamos lá ver como é que ficou. Ó, novamente. Então, aqui eu vou clicar aqui no agora o L que eu mexi e vamos ver aqui em styles. Então, ó, tem as regrinhas aqui do nosso navegador, que é o user agent style. E aqui ele já vai dizendo de onde veio essa regra aqui, ó. Ó, essa regra veio do estilo .css. E essa regra aqui, ó, tá element.style. Então significa que é uma regra que está naquele elemento. Element.style. E aí foi aquela questão de sobrescrever, né? Que aqui já tinha uma regra cor, mas aqui no elemento eu coloquei uma regra. Então ela acabou sobrescrevendo essa regra cor aqui, que era vermelha, agora ficou verde. Um outro detalhe só aqui, que pelo elemento, pela essa parte do styles aqui, ó, eu posso clicar aqui nessa, onde está esse checkzinho, né, esse sinalzinho de certo, e eu posso desmarcar e marcar. Se eu desmarcar, aí vocês viram que ele ficou riscado, então significa que eu desativei essa regra aqui somente na visualização, né? Eu não tô, quando eu mexo aqui, se eu altero coisas aqui, eu não altero coisas aqui no meu HTML e CSS, né? Então, aqui é só para a gente fazer um teste rápido e ver como fica, para depois vir aqui e salvar as alterações que a gente quer, né, nos arquivos. Porque se eu alterar aqui, ó, e atualizar a página, a regra vai voltar a aparecer. É como se fosse só para eu ver alguma coisa visual na hora. Assim, vou clicar aqui e olhar a página aqui, ó. Ó, vou olhar aqui os elementos e vou clicar aqui. Ó,
vermelho, verde, vermelho, verde. Então, isso é só para a gente, às vezes, fazer um teste rápido, sem precisar salvar o arquivo e ter que atualizar a página, né? Então, essas são as três formas que a gente usa o CSS, aplica as regras, né? Então, tem a forma que a gente cria o arquivo, que é a mais comum, vocês vão usar mais. Tem a parte interna ali, que é criando aquele style dentro do nosso head aqui, ó. Vou colocar aquele style lá. Opa, deixa eu fechar aqui. Style. Ó, o style é assim, né? Então tem que abrir e fechar esse cara. Posso colocar as regras aqui, ó, exatamente da forma que elas estavam aqui. Essa é uma forma. Ah, outra forma é pôr o style dentro de um atributo, né? Isso aqui eu posso pôr em qualquer elemento aqui dentro do body, né? Então posso pôr um style aqui também. Poderia, né? Mas como eu disse, isso não é tão comum. Então a gente vai usar ó, eu cliquei um style aqui, coloquei um style com color e font size. Então esse aqui não é tão comum, às vezes acontece de quando a gente tiver algumas coisas de interatividade que a gente vai ter mais pra frente, pode ser que a gente use um pouquinho disso aí, mas é pouca coisa que a gente coloca aqui dentro, porque senão acaba ficando mais bagunçado, né? Então, a gente tenta separar bem as coisas, né? A gente tenta deixar aqui sempre só a estrutura, aqui só coisas visuais, estilos, e depois em outros arquivos ali de outros scripts a gente vai colocar alguns comportamentos, algumas ações da página. É, Então a gente passou por essa parte aqui, ó, formas de aplicar o CSS. Agora vamos aqui falar sobre esse box model. O box model, que ele fala aqui, modelo de caixa, é aquilo que eu estava comentando aqui, ó. Quando a gente vai em computed, é a gente entender que existe a margem, borda e padding. Então, é a gente entender essa parte, né? Então tem a margem que meio que é um espaçamento em relação a fora do nosso elemento, né? Então tem o elemento L que é dentro do body. Eu quero que esse elemento L tenha um espaçamento em relação aos outros elementos que estão dentro do body ali e ao próprio body. Aí eu posso usar margem. Se eu quero que os elementos, as tags que estão dentro do meu o L da minha lista, tenham um espaçamento para elas não se encostarem ali, ó, que nem ó, o item 1 ali, ó, vocês estão vendo que não está encostando na esquerda, nem em cima e nem na direita lá, ó. A área azul é a área dele, ó. Então vocês estão vendo que não está encostando. Eu quero criar esse espaçamento interno. Então eu uso o padding. E a borda é para criar a borda quando a gente precisa, né? Então, essa parte aqui do modelo de caixa, box model, é vocês entenderem basicamente isso, né? E como é que fica o conteúdo ali dentro. Alguns detalhes, né? Então, cores e unidades e medidas, ali que a gente já falou um pouco. Então, cores, a gente pode ter alguns nomes que ele aceita, né? Nem todos os nomes de cores ele aceita, mas alguns ele aceita. Então, por exemplo, o red é um dos que ele aceita. A gente pode usar também cores aqui, ó, usando o hexadecimal, que também em projetos, né, já vou comentar aqui, isso é o mais comum. Então, se quiserem já se acostumando a colocar o código da cor, então, por exemplo, a cor vermelha, se não me engano, é FF0000. Então, ó, dá o código vermelho. Daí vocês podem ver aqui, ó, o código, ó, aparece o código aqui em cima. Então, normalmente quando a gente vai desenvolver um site, quem vai programar o site já recebe essas cores. Tem que ser no parágrafo lá, eu quero tal cor. Eu quero a cor B63838. Tu já vai receber essa cor pronta, né? Se tu for o designer, tu que vai definir essa cor. Mas quando tu é o desenvolvedor do site, normalmente já vai vir essa cor em algum lugar, vai ter um documento que vai dizer, vai ter lá certinho qual cor vai ser em tal lugar. Daí se você só precisa aplicar, né? Só vai lá pegar no documento. Então, normalmente vai vir as cores nesse formato aqui, né? Que é esse jogo da velha, hashtag e 6 caracteres, né? Que são números e A, B, C, D, E, F. Então, se você verem se vocês aplicar aqui um T, já não funciona, até ficou aqui, ó, ficou estranho. Então, normalmente cores aqui pode ter números e até a letra do A até o F. Ó, F, F, tarará. Pode ser só letras também. F, D, A, B. Ó.
Isso dá uma cor. Então, tem gente que estuda bem as cores, né? Talvez já tenha até mais de cabeça várias cores por código, né? Mas isso não é uma coisa que precisa decorar, assim, né? Provavelmente isso é quem vai, como eu disse, né? Quando vocês forem fazer o site, vai vir essa cor pronta, né? Para vocês pegar, né? Vai vir o que a gente chama de paleta de cores, né? O site vai ter uma paleta que seria um grupo de cores que vai ser usado no site, né? Então, a gente viu isso aqui. Outra forma é com RGB. Desculpa, vamos só por ali, ó. Então, RGB. Vamos salvar. Peraí, esse RGB deu um número aqui, ó. 255, 125, 100, por exemplo. Vamos ver como é que fica. Ó, ficou tipo um salmãozinho aqui, ó. Ó, então tem RGB, ó. E como eu coloquei RGB, aqui ele tá mostrando em RGB. Mas aqui clicando aqui, ó, eu posso alterar, ó. Tem várias formas de mostrar a cor, né? Nossa, ó, tem diferentes opções. Mas o padrão ali, é a gente usar esse aqui com o hashtag ali, ó, com aquele joguinho da velha ali, ó. Esse cara aqui é o mais padrão. Às vezes, se eu não me engano, tem esse RGB aqui, porque ele permite colocar uma terceira opção de transparência, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar 10. Não, depois tem a gente dá uma olhada, mas se eu não me engano, esse cara aqui tem uma outra opção. Ah, acho que é aqui, ó. 0.8. Ó, ficou mais fraquinho. Então, se eu colocar aqui 0.1, ó, ficou quase invisível. Então, ele tem uma opção aqui, se eu não sei se se é tipo um tipo de transparência ou outra coisa, mas daí ele deixa, a gente às vezes pode ser que crie esse efeito aqui, ó. Pode ser que a gente queira isso. Então, basicamente essa a diferença, né? O RGB normalmente é usado só quando tiver precisar essa quarta opção aqui, ó. Se for só com a cor padrão, a gente vai usar o, o hashtag aqui, né? E normalmente isso, que nem eu sempre estou falando, né? Isso é uma padronização nossa como projeto, né? Então pode ser que em outro projeto vocês vão fazer, vai ser tudo RGB, vai ter outras configurações lá, né? Então é importante vocês entenderem o padrão do projeto e para vocês também, quando for fazer, né? Vocês ter um padrão, né? Então vocês podem usar, no caso, isso para a gente ficar todo mundo igual. Medidas fixas, então tem os pixels. E medidas relativas tem o VH e VW, né? Seria VH em relação à altura desculpa, VH em relação à altura, vem de height, e VW em relação à largura, que é em relação a width. Então, tem as medidas aqui, pixels, tem REM que a gente falou também, que a gente já está usando isso. Então, eu posso dizer também, por exemplo, aqui, ó. Vamos ver se isso vai dar certo. A altura do parágrafo, eu quero 100 VH. Vamos ver como é que vai ficar esse cara aqui, ó. Parágrafo height. Acho que ele até não. Ó, ficou. Não, na verdade ficou grandão, ó. Ó, ficou 100 VH. Então 100 VH é meio que ele. Como se fosse. Se não me engano, 100 VH ele vai dar. Ó, 677. Deixa eu ver aqui. Como é que. Vocês podem clicar aqui também, ó. Tem esse aqui, ó. Que é o. Vai ficar, tipo, responsivo aqui, ó. Que eu consigo saber exatamente o tamanho da tela. Deixa eu atualizar a página. Ó. Então, 100 VH significa que ele vai usar como se fosse o tamanho da tela que eu tenho. Então, pode ser que alguma coisa que eu queira fazer, quero que isso aqui fique com o tamanho da tela do cara. Então, da altura, no caso, né? Então, porque a gente está vendo aqui, ó, essa parte em azul tem 590. E a gente vê que aqui, ó, o tamanho da minha tela que eu estou simulando era 590. Se eu mudar para 500 aqui, vocês vão ver que o P está com 1170 de largura por 500 de altura. Então ele está sempre usando o tamanho da tela aqui, ó.
Então, um caso ou outro, de repente, pode ser que precise usar isso. Mas daí é só para vocês entenderem que, então, tem medidas que são fixas e tem medidas que são em relação à altura que o cara está usando. Que, por exemplo, eu poderia estar num celular aqui, ó, por exemplo, no iPhone aqui, ó. Aqui ele simula o tamanho de um iPhone. Então, um iPhone aqui são 375 de largura por 667 de altura. Então, ele vai, como eu coloquei 100 VH no P, aqui, né? 100 VH no P, então esse P vai ficar com, agora, ó, o P, ali aparece na tela, né? Tá com 375 por 667. Então, a gente pode usar dessa forma também, né? Esse VH para medidas. Então, o último ponto aqui da nossa aula para a gente conseguir, outra forma que a gente consegue estilizar é usando ID, que é identificador, e classe. Qual que é basicamente a diferença entre o ID e a classe? O ID tem que ser único na página. Então, eu vou ter aqui meu HTML com várias tagzinhas aqui, poderia ter outra lista, mais uma lista, parágrafo aqui, poderia ter vários elementos aqui. O ID ele tem que ser único, então eu posso colocar um ID aqui, que a gente coloca assim, né? ID igual, ele é um atributo, né? Então um atributo a gente coloca o nome dele igual aspas aspas. Vamos colocar, chamar esse cara aqui de, agora eu tô com, deixa eu ver aqui, vamos chamar aquele de único. E vamos chamar esse outro aqui, ID. Então, o ID ele tem que ser. Eu não posso vir aqui e colocar outro elemento com ID único. Eu não posso ter dois. Ele não vai reclamar talvez aqui, mas pode ser que isso gere problemas, né? Isso não, pela regra eu não posso fazer, mas às vezes ele não vai deixar claro que tu está fazendo algo errado aqui. Então tem coisas que ele fica bem claro que está errado e tem coisas que às vezes ele não diz que assim que está errado, mas está errado, né? Então esse aqui poderia ser o único 2, que aí já é um nome diferente. Único é diferente de único 2. Então isso é bem importante a gente entender que às vezes a gente pode ter palavras parecidas, mas se ela tiver uma letrinha diferente, um negocinho diferente aqui, já é outra coisa, né? Se eu fosse um único também, se fosse únicos, também seria diferente. Então aqui esse cara, ó, vou deixar esse cara com exclusivo e vou deixar esse outro ID aqui, ó, especial. Então, aqui a princípio está certo, né? Um ID chamado único, um ID chamado exclusivo e um ID chamado especial. Não é obrigatório ter um ID dentro dos elementos, é opcional, né? Então, mas se for ter, tem que ser único nessa página, né? Se tiver outra página ali, pode ser que tu, por exemplo, se tiver em outra página o ID único ser na lista, aí tudo bem. Mas na mesma página não pode ter. Então aqui todos os IDs são diferentes. Por exemplo, se eu criasse aqui, que nem a gente viu na última aula, criar uma página aqui, ó, chamada contato.html, e na página contato o ID único poderia ser outro cara, por exemplo, né? Opa, deixa eu voltar aqui, por exemplo, o ID único estaria aqui, único. Aí não teria problema porque o ID único um está aqui e outro está aqui em outra página, né? Se for páginas diferentes, então a gente não precisa se preocupar. Tá. Ah, tá. A classe. A classe, normalmente a gente usa, é, a gente pode usar em mais de um elemento. Então eu posso dizer, por exemplo, vou colocar aqui, class, e é um atributo também, então vai ser atributo, dá o nome dele, class, igual, aspas, aspas. Então, vou criar uma classe chamada comum. Eu poderia usar a mesma classe em vários lugares, inclusive nesse cara que já tem ID. Então, eu posso ter ID e classe no mesmo, posso ter nenhum deles, posso ter só classe, posso ter só ID. Agora vamos fazer uma regra no CSS aqui no estilo para alterar alguma propriedade desse cara aqui.
Então, eu tenho o P, que por padrão todo P vai ser azul. Eu posso criar uma regra aqui, ó, para a regra quando for regra do ID, do identificador único, eu posso usar esse cara aqui, que é o hashtag único. Aí abre e fecha chaves, dou um espaço aqui, né? Um espacinho aqui, ó. Dou um Enter. Então, vou colocar aqui a cor vermelha, FF00. Tá, aí aqui a gente vai chegar naquela situação de novo. Opa, naquela situação de novo que é a qual? Eu tenho um P e ele tem um ID único. Aqui no meu estilo eu digo que o P está com a cor azul, mas eu digo que o único está com a cor vermelha. Então vamos ver o que vai acontecer. Deixa eu fechar aqui, ó. Esse cara, atualizar. Ó, o que aconteceu? O P ficou vermelho. Então vamos ver lá. P único. Ó. Então novamente aqui, ó. O P que tinha valor azul de acordo com o P, com a regra do P. Mas a regra único é uma regra, digamos, que domina a regra da tag. Então ela acaba tendo mais prioridade. Então ela fica em cima, meio sobrescrevendo essa regra aqui, né? Essa regra ficou riscadinha porque essa aqui sobrescreveu. Então essa é outra coisa que a gente tem que ter cuidado. Então eu posso definir que todos os P são azuis, mas de repente vai ter uma regra lá de um elemento único, né? De um P único que eu quero vermelho. Eu posso fazer isso. Classes, em vez desse hashtag aqui, né? Desse sustenido, acho que o pessoal chama, a gente pode usar ponto e o nome da classe. Então, qual que é o nome da classe lá? Uma delas é comum. Então, vou criar aqui ponto comum, espaço, abre e fecha colchetes, abre e fecha chaves, dou um enter aqui para criar a regra e vou alterar a cor do comum. O comum eu vou colocar, deixar esse verde aqui, por exemplo. Então vamos ver o que vai acontecer, porque também o comum ele está aqui no L, deixa eu colocar, ó, tá no P também. Começa a ficar uma salada de coisas ali, né? Se sobrescrevendo, né? Então, vamos ver como é que ele vai dizer lá. Ó, então o que aconteceu? Ficou vermelho. Então, olha aqui, ó. Vamos olhar aqui, ó, vamos clicar aqui no primeiro no parágrafo único, né? No comum, no classe comum. Cliquei aqui. Cliquei aqui no parágrafo. Então, a gente vai ver aqui em styles. Então, ele tinha uma regra que dizia que era azul. Essa regra que dizia que era azul foi sobrescrita pela regra que dizia que era verde, que foi, por sua vez, sobrescrita pela regra que dizia que era vermelho. E se a gente olhar aqui, ó, não importa, a ordem importa, né? Mas nesse caso aqui, por prioridade, não importa a ordem, né? Então, ele acabou usando essa aqui como uma maior prioridade, segunda maior prioridade e terceira maior prioridade. Então, se eu vir aqui agora e pegar e criar outra regra com único aqui embaixo e dizer que agora, vamos pegar uma cor da paleta aqui para ficar mais bonitinha, sei lá, vamos pegar assim um roxo aqui para ficar bem diferente dos outros. Ó, agora eu tenho duas regras para o único e vamos ver o que vai acontecer. Ó, agora o único ficou roxo. Ó, eu começo a ter várias regras se sobrescrevendo. Então, o único da regra do identificador foi sobrescrito porque tinha outra regra com único, só que ela vinha depois dele aqui no código. Então, tem a ordem de prioridade entre os tipos de seletor. Então, seletor da tag, seletor do identificador, seletor da classe. Mas também, se eu criar uma classe com o mesmo nível de prioridade, né? Então, esse cara aqui tem a mesma prioridade que esse. Só que, tipo, ele leu esse cara aqui, né? Como se estivesse lendo um documento. Ah, pinta a casa de azul. E o cara foi lá e pintou a casa de azul. No contrato lá de construção. Depois ele olhou lá embaixo no contrato, tinha outra regra dizendo, não, pinta a cor da casa de verde. Aí o cara falou, putz, o que vale é a regra do final. Então, vou ter que pintar a casa de verde, no caso aqui, roxo. Então, isso
A gente também tem que ter cuidado, né? Que às vezes uma regra que a gente colocou aqui pode ser que seja sobrescrita por outra no final, né? Outro ponto, e existe também, e aí já é um pouco mais avançado, porque, por exemplo, posso definir regras de forma hierárquica aqui, né? Que isso também dá mais prioridade. Que seria, quanto mais específico, mais prioridade também pode ser dada. Então, por exemplo, se eu tiver um P e ele tenha a classe comum, eu quero que, vamos pôr uma quarta cor aqui, ó. Vamos pôr um rosa aqui. E vamos ver o que vai acontecer. Ó, então continua sendo o roxo. Mas vamos ver aqui ó, o que aconteceu. Ó, ó as ordens de prioridade aqui, ó. Então, quer dizer, vamos pôr aqui então uma cor também nesse cara aqui, ó. Vamos encher ele de prioridades aqui, ó. Esse cara aqui vamos deixar o Aqua. Vamos atualizar. Ó, vamos ver agora as prioridades. Então, primeiro veio a cor aqui do asterisco, que é o menor prioridade, que ele altera qualquer coisa, então ele acaba tendo menor prioridade. Então, conforme eu vou ficando mais específico, ou usando mais identificador, ou combinando tag mais classe, eu posso também combinar aqui ó, o P com o identificador. Eu vou ficando mais específico, ele vai ficando com a prioridade maior. Então, primeiro veio o asterisco, depois veio a tag do P, depois veio a classe, depois veio o elemento aqui da tag mais uma classe. Então, vou colocar ele aqui até antes aqui, ó. Vou colocar ele antes do comum. A gente viu, né, que também a ordem dos elementos aqui pode influenciar lá. Então, vamos só alterar a ordem. Ó, então o p.comum, mesmo estando antes aqui, ele sobrescreve esse ponto comum aqui. Então, é... Nossa, comum, acho que eu escrevi comum. Opa, não, tá certo. Opa, comum. Então, ele ele acaba sobrescrevendo as regras, né? Então tem uma ordem de prioridades e de acordo com as prioridades ali ele vai a gente pode combinar aqui também para dar mais prioridade, né? E também assim, por exemplo, eu quero que colocar a classe comum, eu quero que alterar somente os P's que tem a classe comum. Então isso possibilita isso também. Porque às vezes, por exemplo, a gente colocou a tag comum, desculpa, colocou a classe comum no P e no L, mas eu quero, por exemplo, alterar alguma coisa só do P com a classe comum. Então posso usar P.comum. Se eu colocar só ponto comum, vou alterar de todo mundo aqui que tem o comum. Ó, então comum tem um L e tem um P. Então se eu quiser alterar só do P, preciso colocar P.comum. Só do L, posso pôr aqui o L.comum. Opa, voltando aqui. Pera aí. Espaço, abre e fecha colchetes. Aqui. Então, posso também ter o L.comum. Então, isso são várias formas diferentes e cada uma tem uma prioridade e tal. Isso dá bastante flexibilidade, né? Só tem que ter cuidado para entender a ordem de prioridade aqui, ó. Então, quando a gente for criar o nosso site, a gente tem alguns padrões, né? Por exemplo, esse negócio de zerar aqui também, por exemplo, é um padrão, uma boa prática, né? Para o navegador não ter coisas padrões afetando o nosso código. Mas a gente vai ver depois algumas formas de organizar isso de uma forma mais ok, para a gente escrever um número menor de regras que estile tudo que estilize tudo, coloque visual em tudo que a gente precisa e evite ficar muito um sobrescrevendo o outro, tendo problemas desse tipo. Então isso é a parte de seletores, né? Então a gente pode ter classes e IDs, né? Então IDs tem que ser único e classe a gente pode usar em mais de um na mesma página. Aí aqui tem um exercício se quiserem fazer, né? Então ele dá uma explicada aqui, né? Criar um arquivo index.html, criar um arquivo style da forma que a gente fez aqui, né? Vocês podem fazer dessa forma que vai funcionar. E, por exemplo, aqui, né? Eu criei o arquivo com o nome estilo.css. Ele não precisa ser necessariamente com esse nome. O .css é legal manter porque daí a gente sabe que é um arquivo de CSS. Mas, por exemplo, poderia ser estilo.
traço site. Aí, se eu colocar estilo traço site aqui, eu teria que vir aqui e renomear esse cara para estilo traço site. Vamos ver aqui se continua funcionando. Ó, continua funcionando. Se eu vir aqui e alterar o nome aqui, estilo traço site traço ABC. Agora o que vai acontecer? Ó, ficou tudo padrão de fábrica, digamos assim, né? Padrão do nosso navegador. Por que que aconteceu? Vamos lá ver em Network. Vou limpar aqui e vou atualizar a página. Ó, apareceu até um xizinho aqui, ó. Estilo, traço site, traço abc.css. Deixa eu fechar aqui. Ó, ficou aqui em status, tem o 404, que significa não encontrado, né? Tipo de arquivo, stylesheet, initiator é quem chamou ele, né? Então, esse aula 4 é quem está chamando esse arquivo aqui. Então, a gente pode ver aqui, que, ó, onde ele estava buscando esse arquivo. Então, ele está buscando que dentro da pasta aula 4, dentro da nossa, ali no nosso diretório, né, nossa pasta, tem um arquivo com esse nome aqui. Tem que ser o nome exato. Então, computação tem muita coisa que tem que ser o nome exato ali, porque se tiver uma letrinha diferente, às vezes um maiúsculo, um minúsculo, um tracinho a mais, isso tudo faz diferença. Então tem que ter esse cuidado. Mas é fácil de ver quando dá problema, né? Vai aparecer, normalmente os erros aparecem. Então, alterei aqui e deixei aqui estilo traço site. Ó, beleza. Então, isso é, é bem importante a gente estar tá olhando assim, né? Então, a gente seguir os nomes, né? O nome que, porque isso aqui é uma referência para um arquivo, então tem que ter a referência ali certinha. Vamos ver se faltou alguma outra coisa. Eu acho que é isso, pessoal, dessa aula aqui. É uma aula bem, tem bastante já conteúdo, assim, né? Sobre para que vocês podem estar estudando, estar aplicando, né? Então é bom tentar entender aqui a parte de sintaxe, né? Então, como é que a gente cria as nossas classes, nossas regras, como é que a gente estiliza. A gente pode estilizar tags, pode estilizar identificadores, pode combinar eles. Como é que a gente coloca um CSS na página? Então, o padrão é esse aqui, mas é bom entender que existem os outros, né? Para, eventualmente, eles precisam mudar alguma coisa. Aquele modelinho de caixa lá, então tem o padding, border e margin, entender esses três conceitos ali, como é que eles ficam na nossa página, cores e medidas e os seletores que a gente já falou. É isso aí, pessoal. Valeu, brigadão.